Gente, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma tarde de estudo, de reflexões, sem mais delongas, por conta do nosso horário. Vou passar aqui a palavra para o Robson e Carlos, que vão conduzir as nossas reflexões na tarde de hoje. Boa noite a todos, boa noite, boa tarde ainda, né? Quase noite, né? Daqui a pouco. Nós vamos começar com a leitura de uma mensagem e fazer a nossa prece inicial. É isso aí, boa tarde a todos. Vou ler aqui uma mensagem do Espírito Viana de Carvalho. Essa mensagem está no livro Falando à Terra, psicografada por Chico Xavier. O título é Esperança. Se a noite o surpreendeu de coração ferido ou de cérebro azorragado por amargos arrependimentos, não se renda à dor que lhe parece irremediável. Enquanto a sombra se estende ao longo do caminho e a ventania sopra, qual lamentoso grito de angústia, fite as estrelas que cintilam nas alturas e siga em frente ao encontro do novo dia. Não pode? Treme-lhe os pés sob o fardo da aflição? Enrijecem-se-lhe as fibras da alma e não consegue nutrir um novo sonho? Erga uma prece à esperança, o gênio da luz que nos permite antever o porvir imenso. Recolha-se à oração e ela virá, doce e infatigável enfermeira. Balsamizar-lhe as chagas interiores e sustentar-lhe as energias semimortas. Atenda-lhe o apelo carinhoso e prossiga sem desfalimento. Não o embote o entorpecente elixir da inércia ou o fel corrosivo do sofrimento. Aceite as sugestões do gênio amigo e reflita. Sentirá no próprio coração dores maiores que a sua. Os pavores dos grandes infelizes, as úlceras cancerosas de milhões que, até agora, você não conseguirá ver. Então, inefável consolo baixará do céu sobre a sua dor, aquietando-lhe a ânsia, inexprimíveis sentimentos desabrocharão em seu espírito, e seus braços se abrirão para acolher as ignoradas mágoas dos seres mais humildes da terra. Nem todos sabem avaliar essa virtude celeste. Muitos a transformam em vinagre de impaciência ou em tortura mortal, convertendo-lhe a bênção em estilete da enfermidade. Felizes, porém, daqueles que lhe guardam a sublime claridade no imo do espírito, porque verão a sabedoria do tempo, adquirindo com a vida a ciência da paz. Espera, diz a noite, o dia voltará. Espera, clama a semente, o fruto não tarda. Espera, anuncia a justiça, e tudo recomporei. Bem-aventurados, pois, quantos no mundo sabem aprender, servir e esperar. Não procuremos nesse instante sintonizar com os amigos espirituais, elevando nosso pensamento ao mais alto, buscando na figura do Cristo este consolo, este amparo, essa compreensão diante das questões das nossas vidas, para que possamos ter esse enfrentamento, mas com Cristo no coração, nos auxiliando e nos guiando nos nossos passos. Senhor Jesus, Mestre querido, agradecemos pela oportunidade do diálogo dessa tarde de hoje, que possamos refletir nas mensagens trazidas pelos amigos, para que possa, Senhor, nos fortalecer, nos abrir os horizontes do entendimento e da compreensão da tua doutrina
Graças a Deus, assim iniciamos mais esse estudo dessa tarde de hoje. Que assim seja. Boa tarde mais uma vez. Vou compartilhar aqui a tela. Boa tarde. Vocês já veem aí? Sim. Já. Muito bem. O nosso tema de hoje, né? Nós vamos falar sobre a luz do cristão. E para podermos, é um tema assim que muito interessante, porque conversando com a Adriane foi muito interessante, porque a gente pensou numa temática, e essa temática tem tudo a ver com isso que ele inclusive sugeriu para nós também. E a partir disso, nós tivemos umas outras ideias e de reflexões também em torno do tema, que foi muito interessante, muito boa. E essas trocas realmente são muito valorosas, porque faz com que a gente reflita muitas vezes em situações a qual a gente deve estar sempre buscando, né? Que é essa questão dessa luminosidade, dessa claridade nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, nos nossos sentimentos, né? Para que, ao decorrer do estudo, a gente vai vendo também como que isso nos auxilia também, tá? Então, o nosso tema de hoje seria a luz do cristão. E para começar, né, como a gente sempre tem por hábito, e a gente acha que é muito importante, nós fazemos sempre algumas reflexões antes de a gente entrar propriamente dentro do estudo do conteúdo somente, né? Mas algumas coisas que podem nos trazer algumas reflexões, né? Então, trazemos alguns pensamentos, e esse momento é exatamente para isso, né? Que é para a gente pensar realmente e compartilhar. E como fazer isso, né? Nada mais que é através de algumas perguntas que façam nós gerarmos esse pensamento, e podemos compartilhar um com o outro as nossas experiências, aquilo que nós já conhecemos, e que nós possamos também enriquecer a cada um de nós, porque esse é o nosso papel aqui, né? Então, para começar, a gente começa com uma pequena perguntinha, algumas, na verdade, né? O que seria a luz de um cristão? Antes de a gente responder essa, deixa eu perguntar para todo mundo, vocês podem responder até em coro, se vocês quiserem. Abre o microfone e responde em coro. Eu quero ouvir a voz de todo mundo. Vocês se acham cristãos? Sim. Eu falei coro. Cadê o restante? Vamos lá. Sim! Ah, Sim. o verso sim, o restante não? Ué, eu achei que todo mundo se achava. Essa tá na dúvida ainda. O Adriano tá fazendo coro dos outros, ó. Todo mundo se acha cristão, não se acha, gente? Então, assim, Sim. mas para que a gente... 1, 2, 3 e... Sim! Ó, melhorou, hein? Que bom. Então, assim, para que nós nos tornemos cristãos, nós devemos, assim, buscar esse processo de iluminação nossa. E o que vocês acham que seria essa iluminação de um cristão? Para vocês, como seria chegar a essa luminosidade, dessa luz que auxilia dentro desse processo, de eu como pessoa de bem, pessoa que quer melhorar, que quer evoluir, né, que quer realmente se tornar um cristão verdadeiro, mais ali, como diz o senso da palavra, né? É em coro também? Não, essa pode ser individual. Pode. Pode. Quem quiser pode falar aí. É um cristão iluminado. E como iluminar isso? É colocar uma lâmpada em cima dele? Seria, sua Arruda? Seria a luz de um cristão iluminado. O seu áudio está bem baixinho, sua Arruda. É. Sim. É um cristão que já conhece algumas verdades divinas e busca pôr em prática esses conhecimentos. Muito bem, é isso mesmo. Quem mais? Bom, eu lembrei da passagem de Paulo, né? Quando ele afirma que não é mais ele que vive, mas sim o Cristo que vive
nele, né? Sim, A gente está bem longe dessa condição, eu particularmente, mas em certos momentos é possível, né, que a gente consiga aí espelhar os ensinamentos do Cristo que a gente já conseguiu internalizar. Então, em algumas oportunidades, a gente expressa o Cristo, né, o divino que habita em nós. E aí, nessas oportunidades, nós, né, somos a luz do Cristo. E muito eu bem. acho, e pensando na luz do cristão, o que que nos ilumina, né? O que que ilumina aquele que pelo menos se esforça para ser um cristão? Acho que o conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento seria a luz para o cristão, mais para qualquer pessoa, então não é específico do cristão, né? Mas a prática da caridade seria, eu acho que outra coisa que poderia representar essa luz, porque realmente é tanto o conhecimento, o autoconhecimento, quanto a prática da caridade nos trazem luz, nos iluminam. Então, seriam talvez luzes para o cristão. Muito bem. Eu já vou colocar essa outra perguntinha aqui, porque parte dela o Adriano acabou de responder, né? Como acender a luz de um cristão, né? Foi com esse comentário que o Adriano fez, né? Mas alguém gostaria de completar mais alguma coisa em relação a isso? Como que vocês fazem para acender essa luz em vocês? O Adriano já deu umas deixas aí, hein? Ou vocês não acendem luz nenhuma? Deixa tudo no escuridão, escuridão. Aí, Robson, eu lembrei de uma palestra recente que nós tivemos a oportunidade de discutir na terça-feira, né? E ela falava do SOS, né? Silêncio, oração e serviço. Eu acredito que é dessa forma que a gente consegue fazer com que a luz do Cristo brilhe em nós, primeiramente, e quando a gente está com essa iluminação suficiente para já nos modificar, nos estimular a modificar, aí a gente já começa a ter uma condição de proporcionar uma certa claridade para aqueles que nos rodeiam. Muito bem, Márcia. O que mais? Eu acho que essa luz, né, ela é de dentro para fora, né? Quando você, como o Adriano falou, quando você faz alguma coisa em benefício de alguém, você se ilumina, e essa luz ela é quase que automática. Você sente aquela coisa bacana quando você pode ajudar em alguma coisa, ajudar alguém, fazer alguma coisa. Quando você se sente bem, quando você se esforça para se melhorar, para aprender, para fazer, para praticar. Porque a teoria a gente tem muito, né? O problema maior nosso é prática. E quando eu acredito que quando você consegue fazer alguma coisa que está ali, que no Evangelho, né? Porque primeiro ele tem que acreditar, né? No Cristo. Assim, o cristão primeiro tem que acreditar naquilo que ele está dizendo, né? Se você não acredita, não tem sentido. Primeiro acreditar. E segundo, se esforçar para fazer aquilo que ele pediu que nós fizéssemos, que deixou como guia para que a gente fizesse. Então eu acho que quando a gente está bem, quando a gente está tentando de alguma forma superar as dificuldades que todos nós temos, que não são poucas, eu acho que tudo isso são luzes, sabe, que a gente sente, porque eu, pelo menos, eu acho que, não sou eu, acho que todos, né, sente uma satisfação grande quando a gente está de frente com um problema e consegue superar, e consegue resolver, e consegue, de uma forma ou de outra, sair melhor do que entrou. Isso, para mim, também seria acender luzes, né? Sim, com certeza. Alguém mais? Então, só para continuar, vocês se consideram cristãos?
É em coro? Já fez coro aqui dizendo que sim. Eu queria que reforçasse. É isso mesmo? Considera mesmo, gente? Tem certeza? Sim. Confirma. Sim. Tem certeza, então tá bom. Aí, e como vocês têm acendido a luz de vocês? Isso é você. Como você tem procurado acender a sua luz? Aí você já começa a complicar, né, cara? Porque... Olha, eu a gente saber o que deve fazer, né, Alves? Outra coisa é a gente fazer, né? A pergunta 2 é como acender a luz. Aí todo mundo sabe, ou pelo menos tem uma pista, mas aí como a gente tem acendido a própria luz, aí eu... aí complica, porque... Veja bem, começa assim, né? Veja bem. Eu acredito que... Posso falar? Pode. Ah, tá. Eu acredito que a partir do momento, por exemplo, hoje, nesse momento que a gente está agora de estudo, o estudo da terça-feira, né? Eu acho que é um pouquinho dessa luz que a gente está buscando, né? E como já foi colocado, né, na prática dos trabalhos, do serviço ao próximo, também é um pouco dessa luz, né? E acredito que é isso, estar sempre em busca do que nos foi colocado, né, de acordo com as escrituras, né, com o que Jesus nos ensinou, a gente fazendo um pouquinho cada dia e tentando se melhorar. Eu acho que é a partir daí que a gente está acendendo essa luz. Não sei se respondi corretamente. Muito bem, respondeu sempre. Quem mais? Robson, eu acho que diante do momento em que nós estamos vivendo, né? Graças a Deus está tá indo embora e vai, se Deus quiser, vai passar. Mas nós passamos por dias muito difíceis e ainda tem muita coisa, ainda tem coisa a passar ainda. Muitos, maioria, eu acredito que a maioria está acendendo essa luz naquela no auxílio, na vibração, no desejo de ajuda, de auxílio àqueles que estão passando por essa situação. Às vezes a gente fica sabendo de uma pessoa, aí a gente, né, já faz oração, faz vibração, faz prece, eu acho que tudo isso são formas, sabe, de acender luz, não só em nós, mas essa luz, quando a gente direciona ela, acende a luz do outro também. Então, eu acredito que esse momento é um momento que muitos estão acendendo a sua própria luz e acendendo a luz de muitos outros, que às vezes se sentem desesperançados naquele momento, e quando você emite essa luz, essa energia para ele acende essa luz. A gente tem visto aí muitas mensagens, né? Os espíritos dizendo que da contribuição que as pessoas têm dado nesse sentido de auxiliar, né, com as suas boas vibrações, com as suas orações, né? Hoje, o que mais se fala hoje é em oração. Em oração para um, oração para outro. Olha, fulano está internado, fulano está isso, fulano está aquilo. Vamos, todo mundo em oração. Eu acho que nunca se falou tanto em oração como se tem falado ultimamente. Eu acho que tudo isso é acender luz em nós e acender luz no outro também. Porque quando a gente emite uma coisa de bom, de coração, essa luz chega. Ela chega porque a espiritualidade sabe, né, quem está necessitando, e quando ele está necessitado, ele mesmo acende essa luz em quem precisa. Com certeza. Aí uma questão interessante que é importante que a gente lembre, a gente vai lembrar do Espiritismo também, que ele vai trazer para nós um capítulo especial. O Francisco não está aí para falar o número do capítulo, e eu não sei de qual, mas quando ele diz que o verdadeiro cristão é aquele que busca. Então essa luz que a gente tem que acender em nós, essa busca constante, essa busca desse processo de renovação, porque a gente sabe que o verdadeiro cristão não é aquele que é perfeito,
Né? Por isso que quando a gente se pergunta se eu sou cristão, sim, eu sou cristão porque eu acredito no Cristo, eu acredito nos seus ensinamentos, então eu sou cristão. Mas quem é o verdadeiro espírita e quem é o verdadeiro cristão? Que são a mesma coisa, né? É aquele que busca constantemente. E nós sabemos que dentro do reencarnatório, essa busca, a gente vai galgando por várias situações, várias problemáticas em nossa vida, que vão nos dando um embasamento, uma condição para que a gente consiga realmente ser um cristão verdadeiro na sua palavra, como a Márcia colocou lá, a palavra de Paulo, que hoje ele não era mais ele, simplesmente era... repete, Márcia, para a gente que ele era cristão, eu esqueci agora. Não sou eu que vivo, mas É o Cristo que vive em mim. Então é isso. Mas essa é a busca, esse é o entendimento que a gente vai adquirindo e vai, aos poucos, internalizando esse processo. Por isso que depois é uma questão de dentro para fora. Mas a gente vai adquirindo essa condição e nos tornamos cristão verdadeiro. Né? Como realmente tem que ser. E essa iluminação, essa nossa autoiluminação, é aquela condição do autoconhecimento que o Adriano tinha colocado, que vocês tinham falado também, do entendimento já de saber das coisas que eu faço de ruim, porque eu busco melhorar essa condição que ainda não é tão boa ainda, mas que ela já me auxilia, eu já não consigo agir da mesma forma. Então eu vou, aos poucos, também me iluminando, melhorando, né, fazendo realmente que o Cristo viva em mim de alguma forma, de uma forma mais latente, mais presente, no meu dia a dia, seja dentro do lar, seja no trabalho, seja no cotidiano da rua. Então, essa luz que se acende, ela se acende de uma forma que não deve estar mais, mas que vai nos auxiliar também a vencer as outras dificuldades. Então, essa luz que a gente tem que buscar. Então, a luz do cristão, ela parte desse princípio. Só que aí nós trouxemos também um trechinho de Paulo, que ele vai falar. Seu Carlos, está por aí? Oi, estão me ouvindo agora? Estou ouvindo, estamos ouvindo. Está ouvindo, Robson? Estou ouvindo, seu Carlos. Ah, tá, porque a minha internet ela não está caindo, ela está despencando. Tá, mas aí qualquer coisa a gente vai aqui. A internet ela não está caindo. Tá, não, tudo bem, fica tranquilo. Né? Então, Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo traz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, as 3 virtudes, ele cita. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Aí, fé, esperança e caridade. Aí está, né? 3 principais, vamos dizer assim, 3 dos principais pilares do cristão, na minha humilde opinião, é claro. Quando a gente exerce, ou pelo menos tenta exercer um pouco de cada uma dessas 3, pode ter certeza que a luz está cada vez mais sendo fortificada no nosso caminho. E esse aspecto é importantíssimo, né, seu Carlos, que ele traz dentro dessas 3 virtudes, que são condições que a gente deve buscar, que a gente deve adquirir. A fé inabalável, aquela fé verdadeira, aquela fé que consegue realmente transportar as montanhas de dificuldade, os empecilhos do caminho, a esperança de uma condição melhor. E aí a gente vê um trabalho, né, que é o trabalho através da caridade, seja a caridade de ouvir, a caridade de falar, a caridade de levar uma cesta básica, porque são processos transformadores. E aí a gente vai entender que através dessas 3 virtudes, que são os pilares, como Paulo traz na sua epístola, né, auxiliar a cada vez mais de um processo iluminativo, um processo de compreensão, de vencer as nossas dores, de ter a esperança em conseguir uma condição melhor, mesmo não física, né, uma condição assim espiritual melhor, ter essa esperança de que tudo passa, tudo vai melhorar, toda essa condição que, como o Alberto colocou, que a gente está atravessando, dessa pandemia também, e todos os outros fatores de dificuldades, isso a gente tem a esperança que isso vai melhorar. Então a gente vê que todos esses 3 aspectos estão muito presentes em nossa vida, assim, de uma forma que a gente tem que buscar realmente reforçá-los, adquiri-los cada vez mais
presente em nós para que faça esse processo de transformação. Aí nós vamos tratando também, vamos trazer alguns desses aspectos aqui hoje, para que nós possamos refletir um pouco mais também e assim ter um entendimento dessa condição. Mas eles estão todos atrelados, né? Seja a esperança, seja a caridade, seja a fé também, tá? Vamos lá para o próximo. Se alguém quiser falar, por favor, só chama, porque eu não consigo ver daqui. Ou então, se alguém levantar a mão aí, por favor, me falem, porque eu não consigo ver, tá bom? Vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre esse slide? Eu entendi que não, então eu vou passar. Seu Carlos, seu pai? Despencou. Eu acho que ele está com um delay, Robson, por conta da internet lá, deve estar com um delay. Ah, então vamos aí, Adriano, já tá em minha. Vamos lá. Esperança. Deixa eu botar aqui na minha tela que estava com uns quadradinhos, botar na tela grande. Esperança. A planta que cresce é atraída pela luz, embora repouse sua sustentação na lama das raízes. Joana de Ângeles, no livro Espírito e Vida, psicografia de Valdo Franco, no capítulo 29. Essa analogia é muito interessante, né? Porque ela traz como esperança, Joana de Ângeles, exatamente essa condição da planta. A planta, a gente vai pensar assim, a semente que foi ali, foi deixada, ali ela vai em busca desse processo de iluminação, de condição da luz, buscando os recursos que ali ela tem para ela poder crescer, para ela poder, assim, criar raízes, se fortalecer e se desenvolver. Então, a esperança em nós também, como todos esses outros, essas três virtudes que a gente estava falando anteriormente também, é esse processo de construção, é esse processo de alimentação, que mesmo nos momentos de dores, mesmo nas dificuldades, ela vem brotando a caminho da luz, para nos dar um direcionamento, para nos levar para uma condição melhor da nossa vida, né? A reencarnação, né? Eu vou passando aqui, se alguém quiser falar. Robson, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, cara, seu Carlos. Robson, posso estar ouvindo? Tô ouvindo. É só a respeito aqui desse esperança. Essas árvores que Deus colocou aqui na Terra e temos sempre que nos deixarmos atrair pela luz, né? Como diz naquela música, essa luz é claro que é Jesus. Muito embora algumas vezes nós sejamos como a planta num solo lamacento, né? Com nossas raízes mal sustentadas, mas mesmo assim sigamos essa luz, sigamos a Jesus, e apagando as trevas que Seu Carlos? Acho que o senhor caiu de novo, seu Carlos. Oi, não, sumiu, não tá? Mas alguém gostaria de falar? Adriano, você ia falar? Só comentar, Robson, que é interessante essa analogia que a Joana de Ângeles faz, porque exprime a nossa condição de espíritos ainda primitivos, digamos assim, ainda muito iniciantes, né, na jornada evolutiva. Nós, que aqui nos encontramos, estamos muito mais próximos da ponto de partida do que do ponto de chegada. Mas, independentemente de onde a gente esteja nessa caminhada, nessa estrada aí, mesmo mais à frente, essa frase dela exprime a nossa condição de espíritos, acima de tudo, que é de buscar a luz, de buscar sempre a melhora, buscar sempre o progresso, o crescimento. A analogia com a planta é muito pertinente e fica muito claro para a gente que essa deve ser a nossa postura diante da vida, diante de tudo. A gente nunca deve se manter estagnado. Se a semente ficasse, né, tivesse esse pensamento de estagnação, morreria lá debaixo do solo, né, e não floresceria. E essa não é a nossa condição. A nossa condição é embora a gente tenha essa origem, muitas vezes,
encoberta aí por sombras, né? Nosso lado escuro, mas da nossa natureza buscar a luz, buscar a melhoria. Então, a gente precisa ter sempre isso em mente, para que em todos os momentos da vida a gente se esforce para ser melhor um pouquinho, que seja a cada dia. Não melhor que o outro, mas melhor que si mesmo, né? Exatamente. E é muito interessante realmente essa analogia que ela faz, mostrando assim, o que a gente passa por as diversas dificuldades, né? Muitas vezes a gente se acha como se realmente tivesse envolvido nesse lamaçal das dificuldades, dos problemas de cada dia, mas é isso, alimentar a esperança é surgir para a luz, né? Se direcionar para a luz. Próximo. Seu Carlos, você tá aí? Tá aí ou quer que eu leia? Eu acho que ele despencou de novo, Adriano. Até mandei uma mensagem aqui para ele. Força da esperança. Aí, garoto. Aí, vem com força agora, hein? Uhum. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Na verdade, a esperança é a força que nos move, né, que nos alimenta na caminhada da fé. E eu estava vendo, segundo o Espírito Emmanuel, a esperança ela é a luz do cristão, porque ela ilumina o caminho para que nós cresçamos na fé. E esse outro item, ele vem falar que nós podemos até, em algum momento da vida, não termos condições físicas, financeiras, psicológicas, sei lá, para oferecermos o pão para o corpo físico ou o pão para o espírito, mas podemos oferecer os benefícios que a esperança traz, né, sem nos deixar abater, e mesmo que através de um bom pensamento, a esperança através da oração, para, como o Alves falou, elevar o nosso pensamento em oração e levar essa esperança para aqueles aos quais nós não podemos ajudar no momento de outra forma. Exatamente. É isso. Um fator interessante que ele traz aqui, inclusive eu vou relembrar de novo a fala do Alvécio, quando a gente fala da questão do auxílio ao outro também, né? Que quando a gente faz o auxílio ao outro, a gente também se ilumina, que o Alvécio disse logo no início, que é exatamente o que ele fala aqui. Ele vai falar de uma questão também do exemplo, né? Que a gente, quando ele coloca nesse trechinho final aqui, ó, ninguém na Terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Então, se eu tenho esperança também, se eu acredito, se eu esses benefícios para aquelas outras pessoas também que estão numa outra condição. Então, isso é aquilo que eu também trago de benefício para mim, para aquelas outras pessoas a qual eu assisto, a qual eu também busco auxiliar. E isso tem um processo também de volta, porque eu também vou me sentir mais esperançoso, mais caridoso, mais resignado diante das minhas dores, diante das dificuldades, e assim eu vou conseguir também auxiliar-me e também auxiliar o outro também. Então é um conjunto de coisas, né? Por isso quando Paulo reforça esses três aspectos, essas três virtudes, além de serem complementares uma à outra, vai trazer essa condição exatamente de auxílio para o próximo e para nós também, que vai realmente mudar ou transformar essas pessoas. Porque o exemplo, ele arrasta. Se eu tenho fé, se eu tenho esperança, as pessoas, poxa, mas fulano está ali, está se dedicando, está conseguindo vencer, está batalhando, ele acredita, eu quero isso também, eu vou buscar isso dessa forma também. Isso auxilia também nesse processo de entendimento desses outros companheiros, né? Alguém gostaria de falar? O Robertinho, Sim, Adriano. Eu nunca tinha parado para pensar por esse prisma. Emmanuel é fera mesmo, né? Sim. Eu nunca tinha parado para pensar, porque nas palavras lá de Paulo, das três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, né? Ele próprio diz que a mais sublime delas é a caridade,
E segundo Emmanuel, aí, ele já destaca a esperança como sendo, não a mais sublime, mas a mais fácil da gente exercer, né? A mais fácil da gente impregnar nas nossas ações. E se a gente para pensar, realmente faz sentido isso, porque a fé, às vezes, a gente tem essa dificuldade de crer, de acreditar mesmo, de ter essa certeza, porque a fé representa isso, né? A certeza na lei divina. E a nossa condição, às vezes, de espíritos mais na nossa condição, né? Espíritos ainda no mundo de provas e expiações, ainda sujeitos à matéria como nós somos, fica difícil, às vezes, a gente expressar essa fé, né? Ter essa certeza na providência divina, de que está tudo do jeito certo, porque a gente muitas vezes duvida. Então, a fé realmente fica difícil, às vezes, a gente exercer essa fé verdadeira. E a caridade, por mais que a gente esteja ao nosso alcance, mas aí a esperança fala, ninguém está impedido de espalhar, ou seja, espalhar a esperança é ainda mais fácil, porque a caridade, eu fico pensando assim, a pessoa que não tem condições, ou que não tem o desejo, que não tem na natureza dela, estender a mão para alguém, fazer uma beneficência, um ato de benevolência que seja, mas mesmo sem acreditar, mesmo sem ter uma convicção, ela pode oferecer uma palavra de esperança para alguém, mesmo que ela não tenha aquela crença naquilo que ela está dizendo. Ninguém consegue dar um pão sem ter um pão, mas você pode dar esperança mesmo sem você ter aquela esperança dentro de você. Então, ela fala, ninguém está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Então, se a gente parar para pensar dessas 3 virtudes, a que estaria mais ao nosso alcance de espalhar, de oferecer para o outro, é a esperança, né? Exatamente. Enquanto você estava falando, Adriano, eu estava refletindo aqui, e aí a gente vê como isso é uma verdade tão grande. Por exemplo, a gente pega um exemplo assim do nosso trabalho assistencial. Quando você pega uma família lá que está num momento de dificuldade, está passando por falta de alimento dentro do lar, assim, mais sério, e de repente chega o momento da assistência, chega uma cesta básica para ela que vai suprir aquela necessidade da fome naquele momento. Isso é motivo também da esperança. Graças a Deus, meu Deus, isso me ajudou, chegou até a minha... Porque isso renova a esperança também, né? Auxilia aquele indivíduo. E aí depois você tem outros aspectos da esperança também, que a gente vai falar dessa questão material, mas assim, também das questões espirituais, né? Por isso que ele reforça nesse sentido que a gente pode ir trabalhando, porque quando chega naquele instante de auxílio para aquele indivíduo, é um momento de renovação da esperança dele também. Eu vou conseguir, eu vou vencer, tá dando certo, as coisas vão melhorar para mim também. E aí, por isso que ele traz isso dessa forma, né? Acho que foi muito bem você ter colocado esse trechinho de cima ali, que realmente a fé é um processo ainda mais, talvez mais demorado para nós, né? Mas a força da esperança é isso, é esse tesouro comum que ele fala, né? Bem. Vou passar, gente, vamos lá. Seu Carlos? Tô achando que seu Carlos... A internet dele tá cinza, ele não vai conseguir, não. Vamos lá, vou seguindo aqui. Tá, vamos lá. Interior. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. Emmanuel, né, no livro Vinha de Luz, capítulo 75. Ele vem complementando, né, que era essa questão da luz interior, né, que a gente estava discutindo ali. Então, mesmo diante das dores, das dificuldades, nós vamos atravessando, que aí fala exatamente dessa questão das trevas exteriores também, existe o quê? Essa luz interior, que é o que é a esperança, que é essa esperança que a gente estava falando no slide anterior, que vai fazer com que a gente vença essas dificuldades, que a gente busque realmente esse processo de renovação, de acreditar, de que eu não estou sozinho, que eu vou ser amparado, que eu vou ter a assistência necessária. Isso para nós em todo, né? Nós, dentro das nossas características, das nossas necessidades, os outros companheiros dentro das suas características e necessidade,
E a gente tem que ter essa certeza que mesmo diante das dores, das dificuldades, eu vou ter a esperança que vou me vencer, que eu vou melhorar, que seja um processo de adoecimento, que seja um processo espiritual, mas que, assim, eu estou sendo amparado pelos mentores, pelo Cristo, pelos companheiros familiares que estão aqui do lado, sendo exatamente essa condição a qual eu estou atravessando naquele momento, né? E essa luz interior é exatamente isso, é a esperança do acreditar, de vencer, de saber que não está só. Né? Alguém mais? Vou passando, gente. Vamos porque a hora urge. Carlão voltou aí? Eu não estou vendo ele aqui. Acho que ele está aqui, mas... Ele está, mas não está. Ele tá, mas não tá, Então, verdade. vamos lá. Ele está, mas está cinza. Contribuição da dor. Nenhuma alma jornadeia na Terra sem a contribuição da dor. Nenhum espírito avança para a luz sem conduzir dificuldades enleadas nos pés. Nenhum ser ascende para Deus sem a travessia do Pantanal onde se demora os homens. Luta agora, vence logo. Afugente a nostalgia, espanca a tristeza, surra a melancolia com as mãos ativas do trabalho edificante. Joana de Ângeles, o livro Espírito e Vida, capítulo 29. Essa parte da contribuição da dor, ela é importante que a gente compreenda, né? Porque a gente, como todos nós sabemos, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então nós vamos passar por dores, por dificuldades, né? Porque é da nossa condição, e tudo aquilo que nós passarmos, que nós atravessarmos, ela tem um sentido, tem um porquê de ser, né? Então a dor, ela contribui também para que nós possamos nos renovar intimamente, renovar a nossa condição de entendimento perante a lei divina também, os nossos processos de resgate. E uma condição que ele traz Jonas, a gente traz nesse trecho dessa mensagem, que é assim, é para agora. Então a gente tem que vencer logo, a gente não pode ficar se demorando, não pode ficar esperando, não vai dar, eu vou deixar para depois. Não, é agora, é aquele momento, porque aquele momento eu também tenho companheiros que estão ali do meu lado para poder me auxiliar naquele momento de dor, eu tenho os irmãos que me auxiliam também a renovar os pensamentos, né? Eles estão ali junto comigo também naquele instante. E em outra situação, a gente também vai ter um amparo, mas eu talvez não tenha a oportunidade de estar com os mesmos companheiros, né? Então a luta, ela é já, nesse instante, ela é premente, é naquele momento. Então ali eu tenho que vencer, não posso mais ficar esperando, né? E ficar fugindo disso, não, é enfrentar sabendo que eu vou conseguir, acreditar nessa potencialidade que eu tenho, vencer essas nossas dificuldades, né, com esperança, com fé, realmente, buscando nesse instante esse processo de renovação, né, porque como ele fala, o trabalho, ele vai edificando também, a gente buscando através do próprio trabalho, do entendimento, vai buscando essa edificação para nós, ok? Se alguém quiser falar, pode falar, tá? Eu vou passando. Vamos lá, Adriano. Já que seu Carlos está aí, seu Carlos? Tá voltando. Tá vindo. Quem foi que falou hoje mais cedo, no Jeguezinho? Foi o Alves que falou que ia buscar o livro de jegue. Pois é. Ele deve estar voltando de Jeguezinho. Acho que os cachorros dele estão usando a internet dele, ele não está nem sabendo. Pois é. Vamos lá. Experiências. Passas pelas experiências de que não prescindes para a conquista da sublimação que demandas. Emmanuel, Ceifa de Luz, capítulo 26. Ou seja, né, as experiências que a gente não pode dispensar, né, que a gente não pode abrir mão, são aquelas experiências que são as nossas necessidades, é o que nosso processo de sublimação demanda. Todos nós temos as necessidades particulares, então a Cris não vai passar pelas mesmas coisas que eu vou passar, porque as necessidades delas são diferentes das minhas, né? Então as experiências são diferentes, e a gente passa justamente
justamente, exatamente, pelas que a gente mais necessita, né? E uma coisa interessante, Adriano, eu estava pensando sobre isso ontem, eu estava pensando sobre essas questões, e aí me veio a gente estava numa fala, aí a pessoa falou assim, surgiu a conversa e falou assim, mas você não sabe o que eu sinto, né? Você não consegue, realmente, assim, você não sabe o que o outro sente, né? Porque aquilo é dele, né? E é importante que seja dessa forma também, ver se eu consigo colocar a linha de raciocínio assim, dessa forma, que é exatamente o que Emmanuel fala, porque assim, aquela dor é dele, eu não tenho a mesma dor, eu tenho a minha dor, aquela dor que é minha, e aí pelo fato de não tê-la também, aquela dor que é dele, que é pessoal, eu vou conseguir auxiliá-lo ele de uma outra forma, com a conversa, com o filho, amparando ele dentro daquilo, porque eu não sinto a mesma dor, mas eu compreendo a dor que ele sente, né? E é exatamente auxiliando a ele vencer aquela dor dele, porque algumas coisas você já não passa, mas você já entende, você compreende, respeita, e você consegue auxiliar. Da mesma forma que vem uma outra pessoa também, que não sente a sua dor, mas consegue te auxiliar no momento de maiores dores, de maiores angústias também. E aí esse processo de renovação. Todo mundo vai passar por esse processo, que é iminente. Todo mundo tem as suas dores e as suas dificuldades, né? Hein, Robson? Sim, Alvécio. Eu acho importante isso aí, porque a gente fala muito das nossas dores, das nossas experiências e tal, como o Adriano falou, né? A experiência de um, a experiência de um, a experiência do outro, do outro. Mas eu acho que as dificuldades, elas vêm, às vezes, à nossa volta, justamente para acontecer o que você acabou de dizer. Para que, através da nossa dor, a gente compreender a dor do outro e ajudar, fazer com que ele também consiga superar a dor dele. Porque onde estaria o mérito, por exemplo, de eu conseguir superar a minha dor, e do meu lado, eu dizer para o camarada assim, agora você se vira e supera a sua, porque eu superei a minha. Não é bem por aí, né? Eu acho que acho que o importante, né, como diz o Evangelho lá, é você saber sofrer. Porque sofrer todo mundo sofre. Agora, o bem sofrer é que é difícil. E eu acho que o bem sofrer é isso, sabe? No momento que você supera aquilo que você precisava superar, você ter a consciência de que aquele que está do seu lado, que às vezes está passando, às vezes não pela mesma dificuldade, mas está passando por uma dificuldade, você usar da sua experiência, da experiência que você usou para superar a sua, para ajudar a ele a superar a dele. Porque é aquela história, né, que os espíritos falam, não adianta a gente correr, que a hora que chegar lá na frente, se olhar para trás, se tiver gente atrás que não chegou ainda, você vai ter que voltar para ajudar. Né? Então, é uma coisa assim, como você falou, é agora, tem que ser agora. Mas nós podemos fazer agora, né? Porque a dor, a dificuldade, né? As experiências de cada um de nós, ela é diária. Então, nós vivemos essa experiência diariamente, porque nós temos dificuldade diariamente, nós sentimos dores diariamente, e nós estamos superando também diariamente, pequenas e grandes, umas vai num dia, outras vai no outro, mas vai, né? E com isso a gente ir passando também, auxiliando também aqueles que estão à nossa volta, porque eu acho que o objetivo da dor é isso, é você se iluminar, né? Você estão falando aí de iluminação interior. Você superando, você se ilumina, e você se iluminando, você começa a enxergar também tudo que está à sua volta, as pessoas, né, as coisas, porque a gente não pode pensar assim, nós temos que pensar no todo, né? Nós precisamos de cuidar do meio ambiente, nós precisamos cuidar da água, nós precisamos cuidar do ar, nós precisamos cuidar... E as experiências que nós vamos adquirindo, vamos superando, vai nos ensinando tudo isso. Né? Vai ensinando tudo isso. Hoje a gente vê, né? A gente sente isso, que não adianta eu superar a minha dificuldade se do meu lado aqui tem um que está passando por uma dificuldade muito grande. E aí, como é que eu faço? Se eu já tenho um entendimento,
eu vou sofrer, eu vou continuar sofrendo junto, eu vou continuar sofrendo, porque enquanto eu não ajudar ele a superar a dele, eu também vou continuar ainda passando por dificuldade. Ah, agora eu vou sofrer com ele, porque eu preciso ajudar ele a superar a dele, né? Então é uma coisa bem, bem complicada para a gente entender, como a Adriana disse que nós ainda estamos num patamar ainda de egoísmo grande ainda, né? A gente olha muito só para nosso umbigo e esquece do outro, mas eu acredito que o correto, o que o Evangelho diz é justamente isso. Você ter a dor do próximo como sendo a sua também. Você superar a sua e ajudar ele também a superar a dele, né? Assim a luz acende. Você acende a sua e acende do outro. E assim vai indo, né? Um vai acendendo do outro. E com o exemplo que você dá para aquele que você ajudou, ele vai ajudar um outro que está do outro lado dele. E aí a corrente segue, né? É isso mesmo. E André Luiz vem completando, Alverso, toda essa sua fala, e ele vem falar exatamente assim, ó, que nada acontece por acaso, né? Então, o André Luiz vem trazer esse trechinho aí para nós também, que mesmo a dor, ela está a serviço do bem. Mesmo as nossas dores, as mesmas dificuldades que cada um de nós passamos com as situações e dificuldades, né? Mas tudo isso está a serviço do bem, para nos auxiliar, como a gente já viu nos slides anteriores. Claro que aí a gente vai ver todo esse processo diante das dores de cada um, diante das suas dificuldades, esse processo que precisa ser trabalhado, da esperança, realmente vão aparecer situações que no momento de maior angústia, como a gente viu no primeiro slide, lá mesmo na lama, na dificuldade, essa esperança que brota, que vai em direção à luz, que é o que vai auxiliar a se fortalecer, a se reerguer, né? E assim com um conjunto de companheiros, né? E isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente vai ver que o orbe, ele não evolui sozinho, né? A gente não vai evoluir só individualmente, mas a gente evolui coletivamente também. Então, todo esse aspecto da esperança, da caridade, da fé, ele vai sendo trabalhado como um todo, né? Para todos nós. Seu Carlos? Carlão mandou mensagem aqui no chat que a internet dele tá ruim mesmo, viu, Robson? Ah, então vamos seguir. Vamos seguindo. Então, modificações redentoras. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira de sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. Emmanuel. Aí é como ele coloca, né? Acho que esse trechinho, quando ele fala assim, a esperança vem de cima, vem do mais alto, é exatamente esse momento das dificuldades que esse sol, que é a esperança, brilha e ilumina naquele instante, auxiliando-nos a vencer aquela dificuldade ou aquela situação que é mais danosa, que é mais difícil. Quando a gente sempre entende esse processo, que... Pode falar o verso. Não, eu ia só... Oi. Alguém falou aí? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, tá. Não, eu ia dizer, quando você estava comentando, eu pensando, em certas situações, a fé e a esperança, elas se confundem, né? Porque quando você fala de fé, como a Adriana falou, a fé religiosa, ela é uma coisa. Quando você fala de fé em resolver alguma coisa, em solucionar alguma coisa, você tem a fé e tem a esperança. Aí elas se juntam, né? Elas se fundem e tornam uma coisa só. Você tem fé que você vai solucionar e esperança também que vai sair bem lá na frente, né? Então é uma coisa que parece ser uma só. Ou ela se multiplica, né? Uma com a outra. Sim, com certeza. E é isso, e é uma coisa assim, realmente assim, da gente refletir nesse instante mesmo, mas elas estão muito atreladas, porque uma vai auxiliar exatamente no processo da construção da outra também, né? Porque se eu tenho esperança, eu vou me renovar
estou fortalecendo a minha fé, a minha compreensão, o meu entendimento, até fortalecer essa fé para que ela se torne uma fé realmente inabalável, né? Mas a esperança é exatamente essa condição de saber que eu não estou só, saber que algo vai me acontecer que eu vou conseguir vencer essa dificuldade, vai vir esse reforço de algum lado, que seja de uma pessoa mais próxima, porque é como ele coloca, que é essa luz que vem para poder iluminar no instante. Num momento de dificuldade, assim, a pessoa está desesperançosa, lembra do exemplo que eu falei lá da cesta de alimento que chega para a família? Então, muitas vezes é um momento de dificuldade maior, mas que chega aquele momento ela renova essa sua esperança, a sua fé, a sua condição de entendimento mesmo, e ela vai buscar aquilo de uma outra maneira, né? Sigamos. Fardos do mundo. E quando tudo parecer esmagar as tuas aspirações e os fardos do mundo pesarem demais sobre os teus ombros, lembra-te dele, na manjedoura humilde desdenhada, para renovar a humanidade inteira com a claridade inapagável do seu infinito amor. Joana de Ângeles. Então, é como a gente está vivendo uma situação como essa agora, essa situação epidêmica, né, pandêmica, dizer. E a gente vê essa condição realmente assim, os fardos que toda a humanidade passa, a nossa condição, as nossas dificuldades, além das dificuldades pessoais, as dificuldades coletivas também. Mas qual é o ponto? Qual é o nosso direcionamento? Quem que a gente deve buscar? O Cristo. Sempre o Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por Ele, porque Ele traz todo esse processo de compreensão, de esperança, de fé, de renovação, de humildade, né? De entendimento diante do amor maior, pelo próprio ser, pelos indivíduos. Então, lembrar do Cristo e direcionar o caminho para isso fortalece a cada um para que possamos vencer as nossas dificuldades também. Porque muitas vezes, no momento que eu me ligo, e a gente vai lembrar da importância da prece, quando eu me ligo com o mais alto, quando eu mudo o meu pensamento, o que é? Se não é essa luz da esperança que brota em mim, com a certeza de que eu vou conseguir melhorar também, que eu vou conseguir me renovar. Então é importante sempre a gente ter essa condição, porque se eu me desespero diante das dificuldades a qual eu passo, ou coletivamente, ou individualmente, mas esses fardos, que como ele coloca, os fardos do mundo, é exatamente isso. Se eu me ligo ao mais alto, eu vou conseguir vencer essas dificuldades também. Por exemplo, todo mundo acredita e tem essa plena clareza que essa fase que a gente está vivendo agora, todos nós vamos passar por ela. Isso é um fato, né? Mas se ela existe por um propósito. Se acontece em nossas vidas da forma que está acontecendo a nível mundial, como a gente tem esse exemplo muito prático agora que a gente está atravessando, é porque é da nossa necessidade. Nós pedimos para reencarnar nesse período porque já sabíamos que ia ter essa condição. Muitos que voltaram para o próprio para o plano espiritual também, porque da necessidade de cada um também. E assim vai em vários momentos das nossas vidas, né? Robicinho, essa Sim. fala da Joana de Ângeles também nos faz um lembrete que os fardos do mundo, eles podem pesar, podem ser mais pesados do que os nossos ombros dão conta, né? Mas o fardo do Cristo, esse nunca é para além das nossas forças, né? Por isso que para a gente sempre ter em mente essa questão, para a gente talvez não dar mais valor e mais importância a questões que são transitórias do mundo, né? Tipo assim, aumentar o tamanho do... Tem até um ditado popular que fala sobre isso, né? Deixar o problema maior do que o que ele realmente é. Porque se a gente crescer demais, se a gente der tamanha atenção às questões materiais, às questões transitórias do mundo, né, dessa encarnação, a gente pode fazer com que esses fardos do mundo pesem mais do que os nossos ombros dão conta de carregar, né? Exatamente isso. Vamos para o próximo.
alguém gostaria de falar alguma coisa? Sigamos. Evangelho de amor. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu Evangelho de amor. Também Emmanuel, né? Que é exatamente o que a gente estava comentando agora. Então, assim, o Cristo conhece a cada um de nós, as nossas dificuldades, né? As nossas imperfeições. Ele entende a condição de cada um de nós, mas sabendo de todo esse conhecimento que ele tem de nós, ele sabe que nós temos a capacidade, a condição de vencer essas dificuldades, né? E aí, por isso, aí mesmo a gente tem a esperança. Essa que também vai nos fortalecer, nos enriquecer, para que nós possamos seguir, né? Mas sempre buscando quem? O Cristo, a mudança interior, né? O Evangelho do amor do Cristo, para que possam realmente, assim, nos dar base, nos dar a condição para podermos superarmos as dificuldades do caminho e seguirmos, né, constantemente a nossa caminhada. E lembrar, né, Robson, que o Evangelho de Jesus, ele condena o pecado, mas não o pecador, né? Então, é da nossa natureza, como o próprio Emmanuel diz aí, que a gente cometa erros. Na nossa condição, isso vai ser natural. Não é só pelos erros que a gente aprende, mas, eventualmente, eles vão acontecer e a gente precisa tirar as lições e o aprendizado desses erros para a gente não cometer os mesmos erros. É preciso que a gente cometa erros novos, né? Aprenda as lições para que a gente não fique repetindo aquela lição, aquele comportamento, aquela conduta que nos traz dor e traz dor também para quem está do nosso lado. Então, essa frase do Emmanuel é muito pertinente para nos lembrar isso também, de que a nossa condição humana nos aproxima, nos traz aí uma alta taxa, uma alta probabilidade de incorrermos em erro em algum momento, mas é preciso que a gente tenha essa esperança acesa e os olhos e ouvidos abertos para acolher as lições desses erros, para a gente poder traçar um rumo diferente, né? Então, a gente faz até conexão com aquele início lá, de que a gente está aqui para se aprimorar, para se iluminar, para ser melhor e, com isso, não cometer os mesmos erros. Exatamente. E é interessante, Adriano, também nessa fala, que aí a gente volta exatamente nas falas anteriores, como um processo de reforma íntima mesmo, né? Porque exatamente essa compreensão diante da sua reforma, já reconhecer os seus erros e conseguir vencer alguns deles, até para que você vá vencendo os outros depois também, é isso, ter esse entendimento, né? Que assim, eu erro, realmente eu sou assim, mas eu preciso mudar, isso aqui eu já consigo mudar, né? E a gente, claro, vai perceber isso também no próprio processo da reencarnação, que a gente vai passar essas condições. Hoje, quando a gente vê uma determinada situação, que a gente em determinados momentos, de repente, em algumas reencarnações anteriores, a gente achava como uma coisa normal, uma coisa trivial. E hoje a gente já consegue entender que aquilo é uma barbárie, é uma coisa muito danosa para o ser humano, para o companheiro da vida do outro, e tantas outras coisas que a gente tem a oportunidade de estar melhorando na nossa vida, né? Sigamos. O cristão. O cristão não se deve angustiar porque o erro lhe bate à força. Nem se deve entristecer porque permitiu que o erro tivesse acesso ao coração, que a gente estava comentando há pouco, né? Exato. Deve alegrar-se quando expulsa o erro de dentro da casa íntima, mantendo júbilo porque o dominou, conservando a inteligência do lar, a integridade do lar, ao invés de ser dominado pelo desequilíbrio que o afronta. Aí Joana de Ângeles dando as mãos aí ao Emmanuel. Eu achei interessante quando ela faz essa colocação da integridade do lar, né? E aí ela faz essa comparação com nós, né? Nós somos esse lar, né? Essa integralidade que a gente tem que manter com nós mesmos. Que esse lar, ela se refere a nós, ao indivíduo, né?
ao corpo físico, perispiritual, né? Esse lar, essa condição, que esse domínio que a gente já consegue ter diante de algumas situações, né? É muito interessante a gente pensar nesse sentido, né? E aí sim a gente vai buscando esse processo de renovação. Eu penso nessa questão de conservar a integridade do lar íntimo, né, como você falou. Eu penso assim, que a pessoa que fica se culpando porque cometeu um determinado erro, é como se fosse realmente aquele invasor que entra em casa e começa a tomar de conta, a dominar tudo ali, quebrar as coisas. É esse sentimento de culpa que a gente fica remoendo e desorganiza todo o nosso íntimo aqui, né? E ela propõe exatamente o contrário. Reconhecer o erro, beleza, né? Tira ali o aprendizado daquilo ali, só que expulsa ele, ou seja, tomou ali para você a lição e não deixa que aquele erro volte de novo, né? Então você mantém a integridade da sua casa íntima para seguir adiante, e se eventualmente outro erro bater a porta, ele também não vai entrar, você vai também fazer de tudo para nem sequer e diminuindo as chances de tropeço novamente. É. E também, quando a gente fala sobre, quando o João de Anjos faz esse trechinho, a gente volta a gente lembrar do próprio Evangelho, porque quando ele fala que o cristão é aquele que busca, então é exatamente essa condição, é dessa busca, né? De buscar não é que é perfeito, mas é que busca vencer as suas dificuldades, renovando-se a cada dia mesmo, né? Vamos lá para o próximo. Aí a gente tem o remédio, que nem sempre é doce. Às vezes tem esse gostinho que nos faz essa caretinha aí, né? Exatamente. Aprendiz recusando a lição ou doente abominando o remédio, em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Então, imagina, né, nós, na condição de enfermos que somos, né, além de uma outra figura que a gente costuma associar à nossa condição de espíritos aqui no mundo de provas e expiações é a condição do detento, né, do presidiário. Mas somos também enfermos. Então, imagina um enfermo no hospital se recusando a tomar o remédio, né? Então, a gente vai só piorar a nossa condição, mas como o espírito não tem fim, o corpo tem, mas o espírito não. Então a gente, na verdade, vai só adiar, né, um aprendizado, uma experiência ali que não vai trazer nenhum benefício a gente deixar de fazer agora para fazer lá na frente em piores condições. E volta de novo daquele trecho lá atrás também, quando ele fala que é para agora, né? Então lá atrás falando que aquele momento é para agora, é para já, não se demore, porque assim, a nossa característica, a nossa condição, quando Emmanuel traz aqui no Ceifa de Luz, é de perseguir essa fuga, de não querer enfrentar aquela dificuldade, de não querer vencer aquele problema, né? E esse não buscar através da esperança, através da condição da fé, da caridade, é exatamente aquilo que te auxilie, torna esse remédio mais palatável, que você consiga dali tomar aquele remédio, mas seguir em frente, né? Resolvendo logo de uma vez, tomando remédio e melhorando, recuperando, né? Vamos lá, próximo. Eu acho que é limiar, né? Talvez aí, limiar do berço. Isso. No limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se na mentira e na delinquência. Emmanuel no Ceifa de Luz. Tem uma outra mensagem do próprio Emmanuel, que ele fala, acho que é A Muralha do Tempo, em que ele fala sobre a porta estreita. E ele diz que a porta estreita é exatamente isso aí. A gente, lá no plano espiritual, né, pede para vir na condição X ou Y, olha aí, né, mais ou menos isso aí. Pede para vir assim, assado, com um corpo desse jeito, daquele, com a família dessa, com esses ou aqueles parentes e tal, porque aquilo ali é a nossa porta estreita, ou seja, a nossa maneira de depuração.
aí quando a gente encarna, esquece de tudo e realmente fica adiando esses compromissos, ou fica reclamando, ou fica se lamentando porque vê assim, enfim, né? E não percebe que a gente acaba adiando compromissos que muitas vezes nós mesmos solicitamos, né? Exatamente. E essa compreensão é importante, claro, nós temos a oportunidade de conhecer um pouco mais da doutrina espírita, do processo da reencarnação e tudo mais, mas até a gente também possa levar para os outros companheiros, através do esclarecimento, né, da mensagem amiga, quando a gente fala desse processo da esperança também, para que aos poucos eles também compreendam que essas dores, essas dificuldades, elas são necessárias para cada um mesmo, né? Que isso são situações, como a própria mensagem já traz, que a gente busca antes de chegar no berço, né? Que é no limiar, realmente, é antes, é nesse processo, as nossas escolhas. E o nosso papel vai ser exatamente esse também, de levar através da esperança para aqueles companheiros a clareza, né, do entendimento, para ele poder vencer as suas dores também, e para nós da mesma forma também, né? Já reforçando mais ainda, eu acho que dentro de todos esses aspectos é importante que a gente sempre lembre e reforce cada vez mais que todas essas condições a qual nós vivemos é de necessidade nossa, ou que nós pedimos, ou que a gente precisamos passar por aquelas determinadas situações para podermos vencer, né? Para podermos continuar para a vida verdadeira, que é a vida do Espírito. Certeza. Guarda a certeza, alma devotada ao bem, de que Jesus contigo é a vida radiosa e pura, em esperança permanente, como mensagem de Deus, em bom ânimo e alento para a tua redenção. Joana de Ângeles. Então, essa certeza que a gente tem que realmente guardar, né? Essa certeza, ter essa certeza que o Cristo está conosco realmente, né? Que realmente ele vive radiando esse amor, a sua luz para nós, para que nós possamos também vencer as nossas dificuldades. Então, buscar através dessa certeza a condição de fortalecimento da nossa alma, para que nós possamos vencer e seguirmos em frente, né? Buscando realmente essa melhoria, essa compreensão maior. A gente está quase encaminhando já para os finalmente, e aí nós vamos passar, eu vou sair aqui do compartilhamento rapidamente, só um pouquinho. Tem um videozinho pequenininho que nós separamos aqui para compartilhar com vocês. Só um pouquinho.
O que vocês acharam do videozinho? Bonitinho, né? A gente não perder a esperança, não desistir, né? Perseverar. Exatamente, né? E o que eu achei interessante, assim, dentro da nossa fala, quando a gente fala que sempre vem ajuda, seja de onde ela for, que desde o início do vídeo, quando ela não estava conseguindo com o projeto do avião da forma que ela gostaria, aí vem o vento, né, mostrando para ela como seria, então, mostra, segura a planta, né, do avião ali, por umas 2 ou 3 vezes ao longo do vídeo, que é o que vai dar a ideia para ela de que aquilo que ela vai conseguir vencer no final, né, que ela vai conseguir se superar, que aquilo vai dar certo, que vai exatamente esse processo da esperança realmente, né? E aí o reflexo dessa condição, né? Por exemplo, quando ele coloca a estrela e essa estrela brilha a sua luz, né? Tem um reflexo positivo nela também, né? Do acreditar, de realmente compreender do benefício que ela fez, também aquilo renova as suas ideias, né? Aí, para nós podermos já partir para o nosso encerramento, a gente tem mais esse slide, essa última passagem aqui de Emmanuel, para nós fecharmos nosso estudo de hoje. Por favor, Adriano. Santificação espiritual. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Emmanuel. É isso. Então, com esse último slide, exatamente reforçando essa condição de nós acendermos essa luz que é a esperança em nós,
para que nós possamos realmente ascender em nós a santificação espiritual, a gente fecha o nosso tema de hoje. Esperamos que todos possamos fazer essa reflexão, né, diante das nossas condições, das nossas dificuldades e limitações, mas sempre buscar, através desse processo de construção, de renovação, essas 3 virtudes que são importantíssimas para a nossa vida, né? Então, muito obrigado a todos. Aí eu passo a palavra aí para o nosso amigo Adriano. Pedir para o Alvécio fazer a nossa prece de encerramento, pode ser, Alvécio? Pode. Vamos então, nesse momento, agradecer aos espíritos amigos, agradecer a Jesus pelos ensinamentos, agradecer aos amigos espirituais que nos acompanham, que nos conduz muitas das vezes, que nos auxilia nesses momentos difíceis que todos nós encontramos na caminhada que empreendemos quando aqui reencarnamos na Terra. Que possamos encontrar, diante das dificuldades, essa força, essa fé e essa esperança que Jesus espera de todos nós. Que sejamos fortes, esperançosos diante dos momentos de dificuldade, diante dos momentos de incertezas e de ansiedades que são muito comuns nos dias em que estamos atravessando. Muito obrigado por mais essa tarde de estudo. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos estejam com todos nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja.